Olá, pessoal, mais uma vez, sejam bem-vindos aqui no nosso canal. E hoje eu vou abrir um pouco da minha vida com vocês. Muitas pessoas perguntam, têm me perguntado, porque eu já toquei nesse assunto aqui na plataforma, e as pessoas têm a curiosidade de saber, mas Wendel, por que que você está sendo processado? Qual é o motivo, né? Gente, hoje em dia nós temos que vigiar muito naquilo que sai da nossa boca, naquilo que a gente publica, ou naquilo que a gente fala, até mesmo com quem a gente gosta. E uma das coisas que eu pego muito no pé do meu filho é isso. O que ele tem conversado com os amiguinhos dele, eu pego no pé, eu falo, opa, isso não pode ser dito, para com isso, nós estamos sendo vigiados, temos que tomar muito cuidado com a de verdade, gente, nós estamos pisando no mundo hoje, né, em ovos. Para quem não sabe, a minha fé é cristã. Cada um tem a sua religião, cada um acredita naquilo que quer. E hoje em dia a gente tem que tomar cuidado até para falar sobre aquilo que nós acreditamos e sobre aquilo que Deus abomina. E a pessoa que está me processando, eu quero falar um pouquinho sobre essa pessoa, né? Eu não vou falar nomes, porque senão pode gerar um outro processo ainda, né? Mas eu vou revelar o contato que a gente tinha. Essa pessoa, ela fazia parte da nossa live, lá no TikTok, que eu fazia live de adoção de filhotes. Inclusive, essa pessoa adotou um dos filhotes mais disputados na época, mas eu tinha um carinho tão grande por ela, e por causa da forma, porque eu ouço muito, sabe, como que a pessoa é, e no decorrer de tudo eu falei, não, ela é a escolhida, é essa pessoa que vai adotar esse bebê, e realmente esse bebê foi para a mão dessa pessoa. E essa pessoa, ela demonstrava muito amor com a gente, sempre me apoiando, sempre me ligando, sempre me incentivando, sabe? Quando eu estava triste, quando eu estava... Sempre, sempre, sempre. Sabe aquela pessoa que dá aquela injeção de ânimo em você? Era essa pessoa. E isso fez com que a gente fosse, né, se aproximando mais um do outro. Certa vez eu estava na minha casa, né, André? O André tá ali, e uma das nossas seguidoras veio até a minha casa, que é a Lucimara Marquezine, uma pessoa maravilhosa. Quando ela entrou na porta aqui da minha casa, essa mulher disse o seguinte, ela e a filha dela já veio com tudo para cima da gente. Nós não aceitamos não como resposta, você vai para Maringá com a gente. Eu falei, oi? Ela falou, sim, você vai para Maringá com a gente. Não quero saber. Já tá tudo por nossa conta, nós viemos e nós vamos te levar. E não é que ela levou mesmo, levou eu, levou meu filho e levou a minha mãe. E foi dias incríveis que nós passamos lá. Quando eu cheguei em Maringá, escuta essa. Quando eu cheguei em Maringá, tinha um monte de gente naquela casa para me conhecer. As pessoas, elas não acreditavam, falavam, nossa, esse cara é muito bom o que ele faz na internet. Inclusive teve uma pessoa que colocava a mão em mim, né, André? E falava assim, cara, você existe mesmo, você é real. Eu falava, gente, que isso, né? E com isso, essa pessoa que mora ainda numa cidade, acho que uns 400, 500 quilômetros de Maringá, foi até Maringá no outro dia só para me conhecer e levou um bolo incrível, porque a pessoa, querendo ou não, faz cada bolo, né, André? Maravilhoso. E chegou lá com um bolo enorme, gente, mas o bolo acho que era para 500 pessoas. E chegou lá com aquele bolo e ela foi lá só para me conhecer. Passamos um dia maravilhoso, comemos, fizemos churrasco, fizeram comida. E na hora de ir embora, essa pessoa que levou o bolo, ela foi embora chorando. E eu falei, por que você está chorando? Ela falou, não queria te deixar, é tão bom estar perto de você. E essa pessoa falava para mim mudar o título lá das minhas lives de adoção para aquisição, porque o que eu estava fazendo, segundo ela, era crime, enfim. E eu falei assim, caramba, eu não vou mudar, eu sou muito sincero, eu vou mudar só o nome,
só para poder. Não, eu tô aqui, eu sou muito transparente naquilo que eu falo, eu não engano pessoas, eu nunca enganei. Quem participou da minha live sabe que eu nunca enganei. Eu jogava muito limpo, eu falava, não é todo mundo que ajuda que adota, porque a pessoa tem que ter um psicológico legal também, não é só condição financeira, não era quem dava mais presente, e eram N fatores. E as nossas lives eram muito surpresa, então isso causava uma grande emoção na gente, né? Era muito bacana, mas muito bacana mesmo. E chegou uma época que eu vi que a pessoa ela estava mudada, o jeito dela falar comigo não era mais o mesmo, né? E por causa de uma outra pessoa que entrou na live, as duas não se desentendiam, e eu gostava muito da outra pessoa. Acho que talvez seja um pouco de ciúmes também, né, filho? Que a pessoa, né, ficou e ela acabou talvez tomando raiva de tudo por causa dos ciúmes, porque eu gostava da outra pessoa e ela não batia muito bem com essa outra pessoa. E aí teve um dia de uma adoção e o filhote não foi para ela, que ela gostava tanto, essa pessoa que foi até Maringá para me conhecer. E aí teve um problema lá e. Nossa, ela me ligava. Um dia ela me ligou chorando, falando assim pra mim: Eu te amo muito, eu vou continuar na sua live, porque ela não adotou o filhote. Ela ligou chorando e falando pra mim que me amava, que ela gostava muito do meu trabalho, que eu mudei a vida dela, que a vida dela foi mudada através de mim, que os dias dela não eram, tanto que ela não falhava uma live ela não falhava todos os dias. E eu falei, oh, que bom ouvir isso de você. Fiquei muito feliz, né? Só que foi tanta coisa que chegava até a mim, e teve um dia que eu falei para uma pessoa que era. Ai, gente, é meio confuso até de jeito de explicar, mas espero que vocês entendam. Uma outra amiga minha, já é outra pessoa, a gente tinha um contato antes da live, né? Através de um outro canal, que era o Ei Bora Pro Céu, que era um canal cristão. E elas fizeram amizade, né? E tanto que essa amiga minha do Ei Bora Pro Céu, ela falava para mim, nossa, você mudou muito. Você não é mais a mesma pessoa. Cadê aquela pessoa humilde? E eu sempre fui um cara humilde de ajudar. Eu acho que o que incomodava, na verdade, era os presentes, era as ajudas que as pessoas me ajudavam. Só que é muito difícil lidar com a humanidade. Gente, hoje em dia é tão difícil, porque as pessoas elas dão a sentença para você sem ao menos te conhecer de verdade, sem ao menos estar dentro, né? Só ver aquilo que é falado. Eu acho que por causa de conversa das duas, ela acabou acreditando nisso, que eu tinha mudado, que eu não era mais o mesmo, que piriri, que pororó, e foi aquela coisa. Até que um dado momento, eu fiquei sabendo que essa pessoa falava que ia me processar, que era crime, que não sei o que que tem, e do nada essa mesma pessoa começou a fazer o mesmo trabalho que eu. Começou também, só que o título dela não era adoção. Ela colocou o que ela tinha me falado. Eu falei, nossa, mas o que eu faço é crime e ela tá fazendo o mesmo que eu? E foi aquela coisa, gente, eu fui muito atacado na internet. Eu estava em live, pessoas vinham falando para mim que eu era isso, me chamavam de criminoso, me chamavam de N coisas, N coisas. E essa amiga que eu gostava muito, doei embora pro céu, porque são as duas, e as duas eu gostava muito, né? Ainda gosto até hoje, porque eu sou uma pessoa, gente, que eu tenho um coração muito limpo, sabe? Eu não desejo mal para ninguém, gente. Eu sei que tem gente que fala assim, nossa, cara, não, não desejo. Não desejo mal para ninguém. Não quero mal de seu ninguém. E eu estou lá, né, na minha live, tudo certinho. Essa pessoa me bloqueou de tudo, do telefone. Essa pessoa não mora no Brasil, essa do embora pro céu. E eu fiquei tão triste com isso, tão triste, tão triste. E eu lembro que acho que eu liguei para ela, não lembro o que eu falei para ela. Eu falei umas coisas lá para ela sobre a nossa fé, sobre a fé cristã, sobre N coisas. E às vezes, gente, é o que eu falo para vocês, a gente tem que tomar muito cuidado com aquilo que a gente fala, né? E aí foi muito mal interpretado, chegou até essa mulher, eu acho que eu não sei o que aconteceu aí, a mulher tá me processando por intolerância religiosa, porque ela é espírita. Eu falei, poxa vida, não entendi.
Aí eu faço uma pergunta para vocês. Posso ter errado em alguma fala, ou falhado em alguma coisa, sim, mas uma coisa que eu não sou é intolerante. Porque o melhor filhote que nós tínhamos, eu dei a ela. Se eu fosse intolerante, eu não teria dado. Não é verdade? Começa por aí. Segundo, a maioria das pessoas da minha live são espíritas. A melhor amiga da minha mãe é espírita e ela me ama e eu amo ela. A gente vive, quando eu vou pro centro, toda vez ela vai lá me ver. Toda vez, né, André? A Jandira, não é? Jandira não vive lá na casa da mamãe quando a gente vai lá? Sim, sim. Ela não ama você e ela é espírita. E eu nunca faltei com respeito, embora tenha uma outra fé. E aí eu falo, gente, eu posso ser tudo, menos intolerante, né? Talvez alguma fala, gente, aquilo que eu falo para vocês, as pessoas, quando elas tomam raiva de vocês, da gente, elas procuram. Eu era rodeado, sabe quando você é rodeado, vigiado? Então tudo, qualquer um A que a gente fala, serve para a pessoa e, inclusive, às vezes, eu não estou falando que foi esse caso, mas existem casos que a pessoa começa a provocar você para você fazer alguma coisa para isso virar contra você. Gente, a internet, o ser humano, ele é tão assim que eu fico, meu Deus. Sabe quando você não, a pessoa não tem argumento para você, ela não tem como, né? E aí ela acaba, sabe, eu não estou falando que foi ela, mas eu era muito atacado, muito provocado, todo dia, ao ponto de eu não conseguir dormir à noite. Eu falava, meu Deus, o que eu faço? Até que, sabe, a gente explode, a gente fala besteira, e tudo isso se vira contra a gente. Se vira, não tem jeito, né? Porque a justiça, né? Elas vão olhar aquilo que é mostrado a ela, né? Elas não querem saber se mostrou um pedaço e fala, não, de fato, vamos ver o que tem disso daí. Mas as pessoas que mais frequentavam a minha live, que hoje em dia eu não faço mais, porque, gente, é muito difícil lidar com isso. Eu não quero mais, de verdade, eu abri mão desse negócio de adoção de filhote. Eu falei, gente, pra mim não dá mais, não dá, sabe? Eu acho, pode me chamar de covarde, pode me chamar. Eu falei, cara, eu fiquei muito perturbado com isso, sabe? Foram muita confusão, muitas pessoas problemáticas, muitas pessoas, sabe? Eu falei, Jesus, o que está acontecendo, né? Palavras colocadas na nossa boca sem a gente dizer. Eu falei, Jesus amado. E, enfim, muitas pessoas acreditaram nessas coisas, né? Mas quem me conhece de verdade, eu não sou intolerante. Não sou, porque eu acho que intolerante é uma palavra muito pesada, né? O intolerante, ele não tolera, né? O que leva uma pessoa a acreditar, eu faço essa pergunta, que eu, como intolerante, daria um melhor filhote para essa pessoa? Aí essa pessoa fala que pagou o filhote. Ah, mas eu paguei, independente. Eu sempre falei na live que não era quem dava mais, não era quem dava presente. Muitas pessoas ajudaram e nem queriam filhote. Muitas pessoas ajudaram e nem adotaram. Falavam, não. Tinha pessoas que falavam na minha live, eu sinto envergonhado. Porque a nossa live era emoção, era o sorriso do próximo, englobava um monte de coisa que no começo as pessoas enxergavam isso, mas depois parece que, não sei, gente. Eu não sei, acho que Deus está na história e quando Deus quer mudar a história, ele muda o rumo da história, né? Enfim, eu pedi desculpa para essa pessoa, pedi perdão, já fiz até vídeo pedindo perdão, porque era uma pessoa que eu tinha uma estima, eu gostava muito, ainda gosto. E eu peço que vocês, independente da sua religião, ora pela gente, porque vai ter uma audiência aí de conciliação e tudo que eu mais quero é que isso seja resolvido. Parece que tem um valor da causa, eu não sei se cabe valores, dinheiro nisso, mas eu fiquei muito triste, porque é de uma pessoa que a gente gosta, né? Que a gente tinha uma estima. E é claro que algumas respostas eu dei a essa pessoa por causa do que essa pessoa me falava. Porque, gente, quando a pessoa fala, a gente tem direito de responder. E eu levei um susto, porque era uma coisa que eu não estava esperando, ainda mais de uma pessoa que amava tanto a gente, que falava para todo mundo que eu mudei os dias de vida dessa pessoa, como várias pessoas na minha live também afirmam isso, que a vida delas mudaram, que elas não conseguiam mais ficar sem a nossa live, embora
eu parei um pouco, nós estamos uns dias sem fazer live, e tem gente me ligando, falando, cara, cadê você? Você muda o meu dia, o nosso dia não é o mesmo, sem a sua live, mas eu tô dando um tempo, porque muita gente entra na live ainda querendo cachorro, e a nossa live não é mais sobre isso, a nossa live, eu ainda tô querendo bolar alguma coisa para ver. Dia 2 agora, gente, é a minha audiência de reconciliação, eu acho, e eu queria muito que terminasse bem, e que terminasse com um abraço. Juro para você, se eu pudesse, eu ia até lá na cidade dessa pessoa, pediria perdão pessoalmente, daria um abraço nela, porque eu não vim no mundo aqui para causar tristeza, para causar mágoa no coração de ninguém. Nunca foi a minha intenção. Nós podemos não crer na mesma coisa, nós podemos não ter os mesmos sentimentos, nós não podemos, né, acreditar rumos diferentes na nossa vida, mas isso não significa que eu não amo o meu próximo, que eu não, sabe? Inclusive eu ia na cidade dessa pessoa, queria muito, ela falava que era para mim ir na casa dela, e eu ia porque era uma pessoa que eu tinha uma estima, que eu tinha não tenho uma consideração. Tenho mesmo, gente, eu não posso mentir. Eu seria hipócrita de fazer um vídeo aqui falando para vocês mal, porque eu não vim no mundo para falar mal de ninguém. Às vezes a gente fala a verdade, e tem gente que acha que a verdade, como diz as pessoas, a verdade dói, né? E as pessoas não aceitam muito lidar com isso, com a verdade. Mas eu nunca, não quero, eu não vim no mundo para isso. Eu vim no mundo para ser diferente. Eu sei que isso incomoda, ainda mais, eu sempre falo isso no mundo que nós estamos vivendo, né? Mas ora pra gente, dia 2 agora, que dê tudo certo. Mas posso ser tudo, viu? Tolerância religiosa, não. Não. Porque uma das minhas melhores amigas era da Umbanda ou Candomblé, eu não sei, e era uma das melhores amigas. De verdade, era uma das melhores amigas. Frequentava, ela já morou na minha casa. Ai, Wendel, vamos comigo, vamos lá no centro, Wendel, hoje vai ter tanta comida, tanta bebida. Eu falei, cara, eu não como, eu não bebo, eu não vou nesses lugares. Respeito. Isso, acabou e tava tudo bem. Isso, sabe? Então, talvez a fala, né? A forma de falar, e aí a pessoa levou pro lado mal, porque nós estamos muito melindrosos hoje, né? Eu falo pro meu filho, eu falei pro meu filho ontem isso, pra ele, né, de religião, eu falei, filha, sua geração é muito melindrosa, não pode falar nada pra vocês já ficam assim, mimimi. Falei isso pro meu filho ontem, olha que ele é meu filho, hein? Tá? Gente, e se vocês quiserem mais vídeo de eu contando histórias da minha vida, eu tenho tanta coisa para falar para vocês. Eu tenho tanta vontade de sentar aqui e contar a minha vida, do começo ao fim, mas vai dar 2 horas de vídeo. Acho que eu não tenho ainda, como que eu posso dizer? Eu não sei ainda fazer aquele tal de, como que eles falam? Sabe? De edição, de fala, de pausadamente, um roteiro para fazer um vídeo. Porque eu acho que esses tipos de vídeo precisa de um roteiro para ele não ficar enjoativo, para ele não ficar, não incomodar as pessoas. Então eu já pensei em sentar aqui, mas precisaria de um roteiro. Eu acho que eu não sou ator. Gente, eu nunca fiz um vídeo com roteiro, vocês acreditam? É o que sai ali na hora, às vezes não ficou bem, aí eu tiro, excluo, mas eu não consigo trabalhar. Eu queria aprender a lidar com isso aqui na internet, de trabalhar com roteiro, de fazer, sabe? Mas se vocês quiserem que eu faça esse tipo de vídeo, eu farei. Tá bom? Aqui de vez em quando a gente posta a minha vida, posta o dia a dia, posta compras. Eu jogo muito limpo, sou muito sincero. Inclusive eu quero mostrar, fazer um vídeo aí que eu nem sei se vai ter visualização. Talvez eu faça até hoje, eu não sei ainda. Que é esse ano é o ano agora, exatamente agora. É o ano para quem está querendo começar, principalmente você jovem, aqui no YouTube. E eu vou explicar num vídeo aí por quê. Chegou a hora, aproveita porque esse é o momento. Entende? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, me perdoe as falhas e até o próximo vídeo, galera. Vai ter receitinha, hein? Aguarde aí que vai estar chegando receitinha aí. Deus abençoe.